Oi, pessoal, tudo bem? Vou dar continuidade na nossa matéria e agora nós vamos falar um pouquinho sobre alterações fisiológicas que podem acontecer durante uma cirurgia. Então, o que a gente pode observar durante uma cirurgia? Várias coisas podem acontecer, mas nós vamos falar um pouquinho das principais. Uma delas é o choque. O que é o choque? É quando acontece um desequilíbrio entre a demanda de oxigênio e o consumo. Então, alguma coisa está faltando, alguma coisa está errada nisso. E aí, a privação de oxigênio leva à hipóxia celular e um desarranjo desse processo bioquímico de nível celular, que pode, então, atingir o quê? Um nível sistêmico. Sistêmico seria um todo. E aí, esses efeitos vão incluir o quê? Alteração do pH sérico, que é nada mais do que uma disfunção endotelial e estímulos da cascata inflamatória e anti-inflamatória. Então, isso tudo pode acontecer. Os efeitos dessa privação de oxigênio nada mais é do que o quê? Uma morte celular sequencial. E aí pode ser danos em um órgão-alvo ou falência múltipla de órgãos, e aí depois disso ainda pode acontecer a morte. Então, se falta oxigênio, pode ser que atinja somente um local. Por quê? Porque aí correu e reverteu. Mas pode ser também que ocorra o quê? Eu consigo fazer com que todos os órgãos parem. Ah, mas ainda eu consegui reverter isso. De último caso, é a morte, tá? E aí tem as categorias desses choques. O primeiro seria um choque o quê? Hipovolêmico. O que é isso? É a perda de plasma, desidratação, trauma, hemorragia, que pode ser o quê? Caracterizado pelo baixo volume intramuscular ou volume relativo à sua capacitância. Então, está faltando volume nesse paciente, que vai determinar o quê? Uma hipovolemia absoluta ou relativa. Então, esse paciente teve uma perda grande, tá, que foi absoluta, mas não, pode ser que seja só um pouquinho. E o volume contido no compartimento intravascular é inadequado para a perfusão tecidual, ou seja, então vai acontecer uma carga nesse organismo. E aqui, ó, diminuição na pré-carga e diminuição no débito cardíaco, ou seja, esse coração está precisando e esse coração não está tendo de onde vir. E aí a resistência vascular sistêmica está aumentada na tentativa do quê? De compensar esse débito cardíaco e manter pelo menos a perfusão desses órgãos vitais. Então, é onde vai um querer ajudar o outro. Temos também o choque cardiogênico. Qual que é esse? Falência da bomba cardíaca e defeitos mecânicos. E aí, qual seria as consequências dessa falência primária da bomba cardíaca? Primeiro, já vai diminuir o débito cardíaco. E aí pode acontecer que, ó, decorre de interferências sobre o inotropismo e ou cronotropismos cardíacos, que vai causar o quê? Infarto do miocárdio, arritmias, miocardite, entre outras. O que seria o inotropismo? É um termo que se refere à capacidade de contração dessa musculatura cardíaca. Então, o coração não está conseguindo fazer essa contração. Ou cronotropismo, que é o quê? Efeito que algumas substâncias têm sobre esse ritmo cardíaco, fazendo com que ele acelere. Então, pode ser que esse coração diminua os batimentos ou então acelere demais. Pode ser também um choque distributivo, que pode ser o quê? Anafilático, neurogênico, séptico, insuficiência suprarrenal. O que quer dizer o quê? Ele é caracterizado por falta ou inadequação entre a demanda tecidual e a oferta de oxigênio, por alguma alteração que seria nesse fluxo sanguíneo. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer dos tecidos com fluxo sanguíneo elevado em relação à necessidade e outros com fluxo sanguíneo em termos numéricos. Pode ser que então tá, que em termos numéricos ele está aumentado, mas ele vai ser insuficiente para atender o quê? As necessidades metabólicas do organismo. E aí é onde pode acontecer esse choque séptico, anafilaxia ou neurogênico. Pode também ter o choque obstrutivo. Qual que é esse aqui? Ó? Aumento da pressão intratorácica ou aumento da pressão intrapericárdica ou embolia pulmonar.
que vai acontecer o quê? Ó, como consequência, obstrução mecânica ao débito cardíaco, que ocasiona hipoperfusão tecidual. Quais seriam essas causas? Ó, tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar e pneumotórax hipertensivo. Por isso que fala que é o obstrutivo, tem alguma coisa que está, no termo grosso de se dizer, entupindo ali, fazendo alguma coisa que está errado. Como que a gente sabe que tem um sinal de choque? A gente precisa ter essa noção. Então, paciente em choque, quais são os sinais que nós vamos ter que ver? Hipotensão, oligúria, pele fria e pegajosa, alteração desse estado mental e acidose metabólica. Ah, mas como que a gente vai conseguir ver essa acidose? Através de exames, tá? Qual seria o tratamento para esse choque? A gente vai usar como prioridade o CAB, que seria o C de circulação, ou seja, a gente tem que manter a manutenção dessa circulação e deve-se dar atenção ao quê? Causas responsáveis por essa instabilidade hemodinâmica. O A, o que é isso? É as vias aéreas, corresponde ao acesso às vias aéreas, de modo a mantê-las pérvia e proteger contra a obstrução. E B, vai corresponder ao quê? Ó, a adequação, ventilação e oxigenação. Então, a gente sempre vai seguir o CAB desse tratamento. Sintomas mais comuns que a gente vai precisar, né? Na realidade, não seria um sintoma, né? A gente precisa manter um acesso venoso calibroso, a gente precisa manter aqui, ó, a reposição volêmica agressiva, parâmetros para monitorizar a reposição volêmica. Então, eu sei os sintomas, a partir dos sintomas, o que eu vou fazer com esse paciente? Tudo isso aqui. E tomar cuidado para que não aconteça uma falência respiratória, que também é um dos sintomas. Quais são as drogas mais usadas no caso de choque? Porque a gente precisa ter uma luzinha lá da aula de farmacologia. Geralmente, dobutamina, amirinona, miurinona, noradrenalina, dopamina, nitroprussiato, nitroglicerina, efedrina, fenilefrina, isoprotenerol e atropina. Então, assim, é as mais usadas. Quais seriam as nossas condutas frente a isso? Então, a gente sabe que está acontecendo todos aqueles sintomas lá atrás, eu tenho que pensar, esse paciente pode ser que não está tendo uma circulação de ar correta. Então, vamos lá, administrar oxigênio suplementar, conforme o médico vai pedir, obter pelo menos 2 acessos venosos periféricos calibrosos e que estejam pérvios. A gente tem que posicionar o paciente de forma que a gente vai aliviar a dor ou ventilar, melhorar essa ventilação. Verificar o débito urinário, porque lembra que lá atrás fala da oligúria? Então, a gente tem que ver, será que esse paciente está apresentando mesmo essa diurese? E realizar um rigoroso balanço hídrico. Por quê? Porque se tem esse sintoma, quer dizer que está tendo pouca diurese. Essa parte é bem tranquila, falamos só sobre o choque e quais são. Então, a gente já tem que ter uma noção de quais são os principais e o que a gente tem que fazer. Acho que não tem muito segredo, é tranquila essa parte. Espero que vocês tenham entendido. E se ficou dúvida, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada.